Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso ICL Mercado Investimentos. Bom dia para você que está nos assistindo pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Também sejam todos aí muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa. Hoje, quinta-feira, dia da gente passar pelos principais pontos da ata do Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, que saiu ontem. A gente também vai mostrar os desdobramentos disso, como é que isso influenciou ou não ali o mercado de juros, o nosso mercado brasileiro também. Mas a gente tem outros pontos bem importantes para falar com vocês, então a gente vai passar por um estudo que mostra ali como é que estão os andamentos, como é que está a evolução, na verdade, dos programas sociais aqui no Brasil, e a gente vê que está um pouco atrasado aí nesse primeiro semestre. E vamos repercutir também aí com vocês falas da Faria Lima, porque gestores brasileiros participaram de um evento, gestores de grandes fundos aqui do Brasil participaram de um evento, e a gente reuniu o melhor e o pior para comentar com vocês. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André, que hoje está em casa. Bom dia, André, como você está? Os telespectadores, um bom dia especial ao Emerson, meu dentista aí, novamente aí atuando aí para ficar em casa essa manhã. Hoje vamos falar então um pouco aí desses absurdos aí que estão sendo ditos aí pela Faria Lima, né? Sempre é o famoso ditado do Homer Simpson, né? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, daí vai lá e já tá falando uma quantidade enorme de absurdos. Mas vamos falar também desse estudo importante aí que saiu aí do INESC aí, mostrando aí que realmente a gente está com gasto social problemático aí, muito abaixo do desejado, e a culpa é só de uma situação, né, que é justamente do novo arcabouço fiscal, e a gente vai explicar isso, né. Mas já vamos passar então para a agenda, Débora, porque tem bastante coisa na agenda do dia de hoje, né? Exatamente. Hoje a agenda está bem tomada pelos PMIs, né, os índices de atividade ali, né, os termômetros de atividade, gosto de chamar mais assim, dos setores e da atividade como um todo dos países, na medição da S&P Global. Ontem saíram os dados do Japão, a gente vai falar um pouquinho disso quando a gente for falar de Ásia, mas hoje também saíram os dados da Europa. Então a gente tem aqui na Alemanha o PMI composto industrial e de serviços de agosto. Lembrando aqui que agosto, leitura preliminar, porque agosto ainda não terminou. Então aqui é aquela primeira leitura, aquela primeira previsão de como vai fechar o mês nesses países. Então pensando nos PMIs desses países, na verdade, o índice de gerente de compras. A zona do euro tem também a sua divulgação às 5 horas da manhã e 5h30 Reino Unido teve sua divulgação. Então essa parte da manhã bem tomada por esses PMIs, por esses índices de gerente de compras, que trazem ali essa evolução e como é que está o ritmo da atividade econômica desses países. Aqui no Brasil a gente não tem PMI preliminar, tá? A gente só tem realmente o PMI final, que é divulgado normalmente no comecinho do mês subsequente, então a gente vai ter a nossa leitura em setembro. Mas aqui a gente já tem uma ideia de como é que esses países estão caminhando. Na França foi divulgado o PIB do segundo trimestre da OCDE e no México, 9 horas da manhã, PIB do segundo trimestre, leitura final. Então aqui uma também parte da agenda voltada para a atividade econômica, mas aqui medição de PIB tanto da OCDE quanto do México. Em seguida, a gente tem aí na agenda outros pontos importantes que devem mexer bastante com o mercado. 9h30 saíram os dados de pedidos de auxílio-desemprego, semana até dia 17 de agosto. Lembrando que depois daquela decepção do mercado com os dados do payroll, que é o relatório completo de mercado de trabalho dos Estados Unidos, a gente tem um acompanhamento com uma lupa ali, uma lente de aumento dos dados de pedidos de auxílio-desemprego, porque se você acompanha semanalmente, você não tem uma surpresa tão grande quando saem os dados do payroll. Então, o mercado ele não dava tanta importância, não jogava tanto peso nos pedidos de auxílio-desemprego, mas agora passou a dar para não ser surpreendido no final do mês com os dados fechados. Às 9h30 da manhã também tem o Fed de Chicago divulgando seu índice de atividade nacional. E agora às 10h45 saiu o PMI composto industrial e de serviços de agosto preliminar dos Estados Unidos. Então, de manhã a gente teve a divulgação dos índices lá na Europa e agora 10h45 nos Estados Unidos. Na zona do euro também agorinha saiu o índice de confiança do consumidor de agosto, também leitura prévia e preliminar. E vendas de moradias usadas, algo que também anda ficando mais no radar para ver como é que está o mercado imobiliário dos Estados Unidos, 11 horas da manhã.
E o simpósio de Jackson Hole começou ontem e vai até sexta-feira. Lembrando que sexta-feira quem fala é o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, o Jerome Powell, e esse, junto à ata, né, é o evento mais aguardado da semana. Agora que a ata já passou, esse é o evento mais aguardado. Antes eram os dois juntos. Mas ele tem também esse peso grande aí do Jackson Hole, porque lá vários dirigentes do Banco Central estão falando, vários dirigentes do Fed estão se pronunciando e o mercado está tentando buscar algum sinal da condução da política monetária, algo que já veio na ata, mas já tem uma busca maior aí, inclusive pela magnitude dos cortes. Então, uma agenda aí bastante completa, mas aqui no Brasil esvaziada. Pode ver que não tem nenhum dado aí relevante brasileiro. Então, a gente vai falar de outros assuntos também importantes com vocês. Vamos então agora, Débora, começar nosso giro de mercado, já colocar aí na tela aí aquela notícia que a gente sempre sugere para vocês aí em relação ao que aconteceu, o que pode acontecer, o que deve acontecer aí, mas saiu ontem a ata do FONC, né, que teve bastante influência, principalmente na Nova York no final do dia, mas também influenciou bastante aí os mercados asiáticos, né? Principalmente aqueles mais voltados ao Ocidente, como o Japão, né? A gente sempre tem esse exemplo, né? Mas explica pra gente o que aconteceu aí, esse otimismo aí que tomou conta da Ásia essa manhã. Olha, esse otimismo veio realmente de Nova York. A Ásia, na verdade, ela seguiu mista, né? Ela não seguiu uma única direção. As bolsas que subiram na esteira de Nova York, então ontem as bolsas nova-iorquinas elas tiveram um bom desempenho, elas foram bem justamente refletindo e respondendo a essa ata do Comitê de Mercado Aberto, como é chamado o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos. Em português ele é chamado de Comitê Federal de Mercado Aberto, que em inglês fica FONC. Então, os mercados acabaram reagindo muito bem aos comentários que estão ali na ata, porque a ata ela reforça a possibilidade de cortes em setembro. Então, parte da ata não trouxe nada novo sob o sol e a gente vai comentar daqui a pouquinho sobre isso, mas parte da ata sinalizou realmente para essa possibilidade de cortes. Isso trouxe um fôlego, trouxe um maior apetite pelo risco entre os mercados nova-iorquinos ontem e esses ventos positivos chegaram à Ásia nessa manhã. E ontem teve um dado também bem importante que foi divulgado, o PMI do Japão, na verdade os PMIs, porque foram os índices de gerente de compras, também industrial, composto e de serviços, na leitura preliminar, e todos eles mostraram uma boa atividade dos setores. Então o mercado ficou um pouco mais tranquilo com a questão japonesa e o restante do mercado reagiu mais aqui realmente à ata do FONC. E a parte que ficou no terreno negativo não foi influenciada por isso. Então quem subiu ali na esteira de Nova York e o Japão ainda por esse fator local. Quem caiu, como por exemplo o Xangai Composto, acabou sendo um pouco mais contaminado por fatores locais e não teve um peso tão grande dos mercados nova-iorquinos. E a gente sabe que alguns mercados asiáticos têm mais ou menos correlação com o que acontece com o dia anterior. Um exemplo que o André citou é o Nikkei 225, ele normalmente tem essa correlação maior com o dia anterior, com os mercados ocidentais. Outros respondem mais a fatores locais, caso do Xangai Composto. Mas eu vou colocar aqui para vocês na tela o Hang Seng. O Hang Seng ele subiu bastante ontem, subiu 1,44, liderou na verdade ontem, hoje de manhã, na madrugada na verdade, ele liderou as altas entre as bolsas que subiram. E ele acabou aí puxando a média para cima, vamos pensar. Ele subiu em 44 e o Hang Seng, eu sempre gosto de chamar atenção para esse índice, ele é o índice de Hong Kong. E ele tem uma boa parte da composição em tecnologia e uma boa parte da composição em setor imobiliário chinês. Então ele é um índice bastante volátil, vocês podem ver aí quanto ele pode oscilar no ano, 21,49%. E ele não só é muito volátil, como ele é muito sensível a movimentações de juros. Então, em momentos que a gente tem, né, os juros ali de forma global, tá? Aqui não estou falando de juros asiáticos, mas de uma forma global. Se a gente tem os juros dos Estados Unidos mostrando ali uma possibilidade de arrefecimento, o Hang Seng, por ter setor de tecnologia e imobiliário, que são dois setores bastante sensíveis, ele responde mais rápido e mais fortemente. Então a gente viu esse movimento do Hang Seng na esteira de Nova York, indo na contramão do Xangai Composto, né? Então aqui até um
um movimento aí misto mesmo, porque ele poderia ter ido na contramão das outras bolsas, acompanhado o Xangai Composto na queda, até pelo peso imobiliário. Mas justamente esse apetite pelo risco, por ele ser uma bolsa volátil, ele acaba sendo aí, né, o Hang Seng participar, né, seu índice de referência de uma bolsa volátil, ele acaba sendo alvo também de entrada de recursos quando a gente tem maior apetite pelo risco, já que é uma bolsa mais arriscada, como a dos países emergentes, aqui fazendo um paralelo. Então o Hang Seng foi muito bem, liderou as altas no mercado asiático e a gente vai ver o comportamento das outras bolsas da Ásia na nossa abertura. Mas agora a gente vem para o Brasil, então vamos comentar aí como é que estão os gastos no setor, nos gastos na parte social, os gastos do governo aqui no caso, na parte social, depois da fala do ministro Fernando Haddad ontem sinalizar justamente para isso, a gente trouxe essa matéria, porque um estudo mostra que eles estão um pouco aquém do que se esperava no primeiro semestre, né, André? Sim, a gente tem até um gráfico para mostrar, né, como que esses gastos aí foram um pouco aquém, né, vamos ver quando o pessoal vai colocar o gráfico aí. Não temos gráfico. Temos o gráfico? Não temos. Ah, não temos o gráfico, então posso só descer além, então? Pode descer além à vontade, André. Porque a gente vê aí que esse estudo mostrou aqui gastos com educação, agricultura familiar, reforma agrária, gastos com cultura, então abaixo daquilo aí que eles deveriam ter sido aí nesse primeiro semestre. E isso aí tem tudo origem no negócio chamado novo arcabouço fiscal. Porque o arcabouço fiscal, esse novo arcabouço fiscal, ele não eliminou o pior problema do antigo teto de gastos, que é a guerra que você tem entre pastas e orçamentos, justamente pelo fato de que você pode crescer até um certo limite de gasto. Tem lá, se você depender aí de quanto que foi o seu valor arrecadatório e tudo mais, mas você pode ter o orçamento total, pode, vamos dizer assim, na melhor das hipóteses, subir 2,5% real de um ano para o outro. Só que, naturalmente, você tem gastos que vão subir mais do que isso e que você não pode fazer nada em relação a isso. Por exemplo, o gasto da Previdência. O gasto da Previdência, ele sempre vai subir mais de 2,5% em relação ao ano passado. Porque você tem a Previdência que é atrelada ao salário mínimo, e isso deve continuar antes de que me falem, antes que coloque a culpa nisso. Você tem gastos com o PPC, por exemplo, aí também atrelado ao salário mínimo. Então vai ter naturalmente alguns gastos que vão crescer em relação aos outros. Então, outros gastos sociais, outras pastas, naturalmente vão precisar ter corte de gastos. Não tem como. É matemática básica. Porque se você tem que só pode subir 2,5% a Previdência, sei lá, tô só deduzindo números aqui, suba 5%, alguém vai ter que pagar essa conta. E não vai ser o agronegócio, não vão ser as grandes empresas. A gente sabe que no lombo de quem vai quando você precisa fazer alguma redução social. Mesmo o ministro Fernando Haddad falando isso, a gente sabe justamente que o primeiro foco vai ser redução de gasto social. E aí a gente vê o quê? Que segmentos como agricultura familiar, reforma agrária, que realmente está muito parada. A gente vê o Sterling falando toda hora, lá o MST falando aí, que está muito aquém do necessário. Então é isso que está acontecendo. Justamente, você criou uma ferramenta para substituir o teto de gastos, a gente fez o que não era para ter feito, que a gente... agora parece que é impossível viver sem uma regra fiscal, a gente transformou regra fiscal em um bezerro de ouro, ou seja, é impossível agora você tirar isso, né? Pelo que a gente teve a chance de eliminar uma regra fiscal, mas agora a gente manteve uma regra fiscal ainda com os mesmos problemas da anterior, e esse é o resultado direto. Não é questão de chegar no superávit e tudo mais, não. O resultado direto é que você tem que seguir uma regra e alguém vai pagar o pato. E quem vai pagar o pato a gente sabe quem é, que é justamente as pastas que são menos chamativas. E geralmente essas pastas são menos chamativas, elas também são pastas que você tem pessoas que são muito pobres que dependem muito dessas pastas, Débora. É realmente uma situação que a gente sempre comenta aqui, né? Nessa guerra
de orçamento que acaba sendo criada, as pastas realmente mais frágeis acabam sofrendo e sempre no lombo também da população. Então, se tiver que cortar gasto, para onde vai o primeiro corte de gasto? Né? A gente viu as pastas que foram afetadas, por exemplo, pelo corte. E quais que estão com o orçamento atrasado também na sua execução? Também são as pastas aí que estão mais ligadas ao social, porque quando o mercado financeiro, inclusive, pressiona para corte de gastos, quando a gente vê esse tipo de pressão vinda do mercado financeiro, normalmente é para falar de social. Então, toda vez que a gente tem um governo que tenta se voltar um pouco mais para o social, isso já é um problema, isso já vai gerar risco, já vai trazer gasto absurdo, né? Gasto extraordinário, não no sentido literal da coisa ali de gasto extraordinário, mas um gasto acima do que o mercado acha aceitável. E, normalmente, quando está se falando disso, está se falando justamente de saúde, de educação, né, até de outras pastas, como, por exemplo, a agricultura familiar, que o André comentou. Então, aqui a gente continua vendo esse problema persistindo e a defesa desse arcabouço fiscal com unhas e dentes, por mais que o Haddad tenha falado ontem que o fiscal não vai, que o social não vai ser afetado, que ele vai passar o pente fino, mas que ele não quer cortar ali gastos no social, a gente vê essa execução aquém do esperado, justamente por esse rearranjo orçamentário. Então, esse problema persiste e está muito difícil de ser resolvido. Mas agora a gente vai falar de Faria Lima, vamos continuar falando de Faria Lima. Ontem eu estava vendo o rolê, porque eu assisto o rolê, depois que eu saio daqui eu vou para minha casa ouvindo o rolê, pelo menos não assisto porque eu estou dirigindo. E aí o William Deluca em um dado momento falou, eu não vou sofrer sozinha, vocês vão sofrer comigo, e hoje vocês vão sofrer com a gente, porque a gente trouxe falas da Faria Lima que aconteceram ali em um momento de um evento, né, de mercado financeiro, vários gestores conhecidos aqui do Brasil, que vocês vão ver o nome e vão reconhecer ali, porque estão sempre em manchete, estão sempre falando em algum jornal, em algum veículo aí de mídia hegemônica, estão sempre dando entrevista em relação a isso, e eles comentaram cenários econômicos, não só aqui do Brasil, mas de forma global. E a gente resumiu aí, trouxe os melhores, que segundo ali a revista Exame são as melhores aspas do evento, eles separaram, mas se essas são as melhores, eu não quero nem ver quais são as piores, porque pelo amor de Deus. Então, vamos ler junto aqui algumas delas, para a gente realmente sofrer aqui. O Jakurski, que é gestor de um fundo muito conhecido aqui do Brasil, falou sobre as eleições dos Estados Unidos. Prefiro um bêbado conhecido do que um alcoólatra anônimo. Já é horrível por aí, né? Mas vamos continuar. Eu sei que vai acontecer com a Câmara. Menos capitalismo, mais socialismo, mais distributivismo. De quem que ele está falando, né? Não sei de que Câmara que ele está falando aqui. Mais governo. E do outro lado, você, como se fosse aí quase uma pessoa ferrenha aí de socialismo, né? Socialismo aqui, acho que, sei lá, é olhar um pouco mais para outros âmbitos, não sei, mas vamos continuar. Distributivismo mais governo. E do outro lado você tem o Trump, que é um cara desgovernado e imprevisível. Eu prefiro a Câmara, apesar de achar que é um desastre para a economia ocidental, para o capitalismo e para os mercados. Bom, eu não sei nem o que dizer sobre essa fala do Jakurski, porque começa muito mal, né? E aí vai de mal a pior, porque prefiro um bêbado anônimo do que um bêbado conhecido do que um alcoólatra anônimo, porque o Trump, ele é imprevisível, é algo bastante problemático de se falar, né? Mas colocar a Câmara como menos capitalismo, mais socialismo, ele está falando dos Estados Unidos mesmo? Porque não parece, né? Mais distributivismo e mais governo. E um desastre para a economia ocidental, para o capitalismo e para os mercados, como se ela fosse ali, sei lá, revolucionar o mercado financeiro dos Estados Unidos. Quem brigou com o Fed, que eu me lembro, foi o Trump. Mas assim, a gente, tendo uma notícia dessa, vendo uma fala dessa, a gente consegue entender, e daqui a pouco vai ficar mais claro para vocês, porque a gente vai falar aí de Brasil, eles comentando Brasil, a gente consegue entender como funciona a cabeça desses caras, porque eles estão na gestão dos maiores fundos do Brasil. O Jakurski, aqui, ele é gestor-chefe de um fundo, uma asset bem grande, uma gestora de recursos bem grande aqui. E se tem alguém que tem possibilidade de mexer com o mercado, são esses caras. Quando a gente fala de mercado financeiro, é dessas pessoas que a gente está falando, junto com as grandes instituições financeiras. Porque uma movimentação de um fundo muito grande pode fazer barulho em um mercado.
Talvez não tanto lá fora, mas aqui no Brasil sim. E se eles pensam desse jeito, eles vão começar a se posicionar para proteger ou não de alguns fatores. E por isso que a gente fala que eles criam cenários que podem, inclusive, se realizar. Porque é uma movimentação de dinheiro tão grande que pode realmente mexer com os mercados. E aí, entendendo que eles pensam assim, a gente consegue ver o que vem depois. André, quer falar alguma coisa sobre esse lindo pronunciamento? Eu não sabia que Che Guevara estava concorrendo à eleição norte-americana, né? Foi uma surpresa para mim, tal, né? Sei que eu tô meio embalado ainda com o jogo de ontem do Palmeiras aí, mas acordar com essa notícia maravilhosa aí que Che Guevara está concorrendo, está na frente nas pesquisas pelo menos aí, eu acho que é uma boa, né? Vou falar o que de um negócio desse? O cara que acha que o Partido Democrata é mais socialismo, desastre para a economia ocidental, assim, o cara tá, sei lá onde, eu queria viver no mundo deles, assim, deve ser muito divertido, deve ser muito legal aí que você conseguir viver nesse mundo aí. Não tem muito o que falar, Débora. Inclusive, alguém da nossa audiência colocou aqui no chat, quem dera a Kamala fosse isso. Porque aí ele tá pintando uma Kamala que não é a Kamala Harris, né? Tá muito longe de ser. Agora vamos ver os posicionamentos sobre o Brasil e principalmente aqui sobre o mercado de juros e sobre a sucessão do Banco Central. Então vamos lá. Se você me perguntasse um mês atrás qual era a chance do Galípolo dar discurso que ele deu, Galípolo vai em baile de debutante e fala que vai subir a Selic. Ninguém pediu para ele falar isso. Ninguém pediu. Ninguém pressionou, tá, gente? Vozes da cabeça do Galípolo. Não teve pressão do mercado financeiro para alta de Selic. Não teve pressão em cima do Galípolo depois da racha. Vocês dão risada quando eu falo isso, mas o Copom realmente teve um racha, tá? Ele rachou no meio e quem votou o desempate foi o Roberto Campos Neto. O pessoal da produção, o pessoal do chat sempre me zoa quando eu falo isso, mas realmente teve um racha, porque rachou ao meio. Teve uma divergência, pronto, vou usar outra palavra. E aí, não teve, depois dessa divergência, ele não foi pressionado, não, para começar a se posicionar de outra forma e se posicionar a favor da taxa de juros. Não teve alta de dólar, não teve alta nos juros futuros, não teve um monte de gente projetando Selic mais alta para o fim do ano, nada disso, ninguém pediu. Talvez não tenham pedido ali diretamente, mas teve muita influência, inclusive, na última ata do Copom que a gente viu. Mas ninguém pediu, não, tá? Então, vamos lá. Para ele falar isso, entendeu? Ele vai lá espontaneamente... quem está falando aqui é o Stuberger. Esse é bem famoso, tá? Se jogar no Google, vocês sabem de que fundo ele é gestor. Ele vai lá espontaneamente, onde quer que ele vá, e diz que vai subir a Selic, que a inflação está desancorada. Depois de tudo que o Galípolo falou, do Banco Central não pode ser aquele cão que ladra, mas não morde. Então, ele está falando assim, depois que ele sinalizou tanto que pode deixar em aberto aí a alta dos juros, ele não pode ficar fazendo isso e não subir a alta dos juros, porque aí ele vai perder a confiança, e isso tem muito a ver com o próximo que a gente já vai falar. Então, assim, o Galípolo não falou isso por pressão de nada, tá? Ele não é o mais cotado para assumir o Banco Central, e ele não está sofrendo pressão nenhuma, né? Ele não está tendo que deixar o terreno um pouco menos hostil para uma possível sucessão do Banco Central. Porque imagina que ele não se posiciona dessa forma e realmente assume o Banco Central. O que vai acontecer com o dólar no dia seguinte? O que vai acontecer nas apostas contra o Brasil dessas pessoas aqui do mercado financeiro? Então, assim, imagina, não teve pressão, ninguém pediu não, tá? Mas ele foi lá e falou sobre isso. E aí, André, se quiser comentar essa linda fala do cara, do gestor de um fundo enorme aqui do Brasil. Me corrija se eu estiver errado, mas o Galípolo está falando da possibilidade só de subir a inflação, ele não está falando que vai subir, até por isso que ele já falou, se falou da possibilidade, tem que subir. Eu não lembro do Galípolo falando de inflação desancorada. Daí, no máximo que eu vi foi nas atas, né? Mas daí é aquela coisa, né? O cara inventou aquele cenário bonito, ele está vivendo nesse mundo maravilhoso dele aí, né? Ele tá fazendo isso, né? Então, eles já inventaram que agora o Galípolo é hawkish, que o Galípolo vai ser uma pessoa que que tem que subir a taxa de juros, porque se não for essa pessoa imaginária, é que nem aquela coisa, né? Você imagina aquela pessoa perfeita, não sei o quê, daí você conhece ela pessoalmente, você se decepciona. Não são as expectativas aí, né? Que você forma aí que estão acabando com você. Não, é a pessoa que é errada, né? Mas no mercado financeiro isso é basicamente isso, né? Eu vou fazer, então, pintar a pessoa como isso, e se não for, eu vou falar que perdeu a credibilidade e eu vou começar a especular. Ele já está preparando o cenário aí, que provavelmente é o seguinte, se ele não fazer o que eu quero, eu vou começar a fazer ataque especulativo em taxa de juros, mas pelo menos aí o Galípolo vai ter as reservas internacionais. Eu duvido que ele seja que nem o Campos Neto aí, que falou, não, deixa o pessoal especular e deixa o dólar chegar a quase R$6 aí, que não vamos fazer nada, não.
Basicamente isso, Débora. Exatamente. Isso aparece na próxima fala que a gente separou aqui para vocês. Xavier, também gestor de um grande fundo, sobre a grande oportunidade do Galípolo. Vamos lá. Já comunicada a alta de juros pelo Banco Central, já está na imprensa, já está no político, já foi combinado com o Lula, a economia está performando bem, reticências. Não fazer o aumento dos juros aqui, que ele está falando, parece uma loucura, até porque é benefício dele, do Galípolo, na relação de credibilidade. Vale lembrar que o próprio Tombini, quando assumiu, puxou os juros, assim como o Meirelles. Então não chega a ser novidade. Por mais estranho que possa parecer, vai ser bom para o Brasil subir... Dá até vontade de ir. Vai ser bom para o Brasil subir os juros agora. É uma oportunidade imperdível de estabelecer credibilidade. Então aqui a gente vê, né, o que é uma possibilidade imperdível de estabelecer credibilidade com o mercado financeiro? É subir juros, é puxar mais o freio de mão da economia brasileira, porque já que está performando bem, né, os setores estão aquecidos, a renda está aquecida, o emprego está aquecido, vamos puxar mais esse freio de mão para ver se desaquece. Porque, na verdade, a gente sabe que no final da linha, isso é muito pensamento do pessoal da Faria Lima, da mídia hegemônica. A gente já trouxe vários exemplos aqui para vocês de que quando a coisa começa a melhorar, principalmente para o trabalhador brasileiro, ou quando a gente começa a ter uma questão social aparecendo um pouco mais, então vamos puxar esse freio de mão, vamos cortar gasto, porque isso não interessa. Então, dá para puxar mais um pouquinho o freio de mão sem atrapalhar a economia brasileira, que já não tem juros restritivos o suficiente, né? Já diria o Roberto Campos Neto, está alto, mas nem tanto. Então, vamos puxar, vamos forçar um pouco mais a barra aqui para ver até onde aguenta, sem estrangular, né, ou estrangulando a economia, porque dá para forçar mais um pouquinho. E quem que vai se beneficiar de movimento de alta de juros? O próprio mercado financeiro. Né? Não é o trabalhador brasileiro, não é a nossa economia como um todo. Então, essa fala aqui, quando eu estava lendo, dá até vontade realmente de rir, porque por mais estranho que possa parecer, vai ser bom para o Brasil subir os juros agora. Ele está querendo convencer quem disso? Né? Quem não conhece, é bom para ele. Vai ser bom para o Brasil? Acho que não, mas para ele vai ser ótimo aqui. E ele coloca ali, não fazer um aumento de juros parece uma loucura, para mim é o contrário. Mas tudo bem, né? E aí, no momento que a gente tem terceira maior taxa de juros do mundo, a gente só fica atrás da Turquia e da Rússia, um país em guerra e outro com inflação galopante, e aí a gente vê esse tipo de posicionamento, né? Então, são essas pessoas, quando a gente fala de mercado financeiro, são dessas pessoas que a gente está falando. E são pessoas, como eu falei, que têm um poder muito grande na mão, eles gerem muitos bilhões em patrimônio e conseguem sim com um posicionamento. Se os três se juntarem e apostarem contra o Brasil, junto com outras instituições financeiras, eles conseguem sim movimentar o mercado. Então é muito importante entender como essas pessoas pensam. A gente está aqui brincando, até rindo um pouco, mas é super importante entender como a cabeça dessas pessoas funciona, porque a gente começa a entender por que acontecem os movimentos de mercado em dados cenários. Então aqui, André, se quiser falar um pouquinho sobre o Xavier antes de terminar o programa. Bem rápido. O que ele está falando é o seguinte, dane-se que vai aumentar o desemprego, se aumentar o desemprego, porque subir juros. Tem muita gente empregada, dane-se que as pessoas vão ter menos renda, porque eu quero subir juros. Dane-se que a economia vai ficar pior. O que eu quero é que aumente os juros, é uma oportunidade única, porque meu fundo de investimento vai lucrar mais. E a meia dúzia de milionário, de rico que está no meu fundo de investimento, vai ganhar mais. Então dane-se milhares e milhões de pessoas que podem sofrer com o aumento de juros, mas o meu grupinho está feliz. É isso. Mas nada mais é do que a boa e velha luta de classe. Exatamente. André, eu vou me despedir de você. Até amanhã. Melhoras. Que agora eu vou passar aqui o bastão para nossos amigos do Rolê ICL. Quer falar uma palavrinha antes de ir embora? Não. Até mais, gente. Tchau, tchau. Então vamos lá, porque antes de passar para o Rolê ICL, eu quero lembrar vocês para entrar aqui no nosso link, o iclmercado.com.br, para se inscrever na aula que vamos ter aí na próxima terça-feira, né, no dia 27 de agosto, com o Bresser Pereira, falando inclusive da questão neoliberal aqui no Brasil, como isso causa injustiça social, é o que a gente fala bastante aqui, né? Mexe muito com ali a questão distributiva, mexe também
com as questões sociais, e ele vai falar tudo isso com vocês. Vai ser uma aula imperdível. O Bresser Pereira é aí uma pessoa de muito valor. Para quem é economista, a gente lê muito o Bresser Pereira, ele está sempre em congresso, ele é uma pessoa importantíssima, e vocês vão ter a possibilidade de ter uma aula com ele aí no dia 27 de agosto, de graça, só se inscrever aqui. Então não precisa ir para congresso de economia, vocês vão ver o Bresser Pereira falando aqui com a gente no Fracasso do Neoliberalismo, os segredos do modelo que promete riqueza e distribui injustiça. Então não deixem aqui de se inscrever. E agora sim, vocês ficam com o Rolê ICL, rolezeiros que já devem estar de plantão no chat. Já vou passar para o William De Luca e Guga Noblar. E amanhã a gente volta com os principais assuntos do dia. Amanhã a gente conta um pouco mais da ata do FED, que hoje não deu tempo. Ficamos falando da Faria Lima. Um beijão e até lá. Tá a fim de ter uma aula com o ex-ministro da Fazenda, ex-ministro da Ciência e Tecnologia, doutor honoris causa, eleito maior intelectual do Brasil em 2014 e um dos grandes professores que a gente tem no nosso país? Pois é, tô falando de Bresser Pereira. Ele que vai nos dar uma aula dia 27 de agosto sobre o fracasso do neoliberalismo. Primeiro, você vai entender que história é essa de neoliberalismo, entender por que esse sistema que prometeu distribuir riqueza só distribui miséria e injustiça, e também conversar sobre alternativas para esse sistema tão cruel. A aula acontece dia 27 de agosto, uma terça-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. E é uma chance absolutamente imperdível de aprender com um nome que é uma referência no Brasil e no mundo. Se inscreve agora no botão Saiba Mais e a gente vai estar junto aprendendo numa aula sem replay, inédita e ao vivo com Bresser Pereira.